Oi galera, tudo bem? Meu nome é Vitor Pessoa. Eu tô aqui tentando apresentar, me propondo a isso, meu trabalho, né, de finalização desse curso. Bom, na verdade, do que trazer tanto uma tese, uma visão muito construída, eu tô querendo convidar você que está assistindo a refletir junto comigo uma coisa que vim pensando esses tempos durante a matéria. Então a gente estava estudando desde o início da matéria a criação do samba, o que ele representa na cultura nacional, enfim, as problemáticas em torno dele, seja de apropriação cultural ou de perseguição a esse movimento cultural. Só que eu gostaria de relacionar ele, de certa forma, com o funk hoje, né? Porque eu fiquei pensando um pouco assim de como que tinham algumas semelhanças, assim, da perseguição que o samba sofria, dele denunciar a violência policial, dele trazer as pautas da comunidade, e em relação ao funk, o que o funk representa hoje para as comunidades, para as favelas. Então eu convido vocês para a gente pensar umas coisas juntos, não sei se a gente vai chegar em algum lugar comum, mas que pelo menos a gente saia pensando, enfim, no final desse vídeo. Então, quando eu estava estudando, né, durante o curso, a relação do samba, me chamou muita atenção a figura do malandro no samba, né, porque a gente muito tem esse estereótipo, né, do jeitinho brasileiro, do malandro brasileiro, sempre atrelado a uma figura de negatividade, de falta de estudo, de ganhar vantagem, enfim, de sempre uma coisa que corrompe o jeito das coisas, mas de uma forma muito negativa. E aí eu fiquei um pouco assim, querendo entender mais, assim, sempre que eu fico com uma pulga atrás da orelha eu quero pensar mais sobre o assunto. E então eu comecei a estudar sobre isso. E aí eu conheci um cara, né, pesquisando, chamado Bezerra da Silva, que foi um dos caras que mais se concentrou assim na figura do que é o malandro carioca, né? É, ele está dentro desse contexto da periferia, dos morros, das desigualdades sociais, da violência do Estado em cima das pessoas, da polícia em cima das pessoas. E isso foi o néctar para ele fazer as suas criações de música, dos seus enredos de samba e seguir fazendo as coisas que ele acreditava. E aí eu comecei a ver que, na verdade, essa figura do malandro, ela não era tanto o cara que era, tipo, aproveitador, o que não trabalha, o que, enfim, que era o símbolo quase do desprogresso do Brasil, mas sim como uma pessoa muito inteligente que conseguia sacar a estrutura do sistema e saber sobreviver a ele, né, dentro desse sistema que tenta matar, que tenta prender, que tenta violentar, abusar de poder nas pessoas dentro das comunidades da realidade periférica. Então uma das coisas, inclusive, que eu estou querendo propor nesse trabalho é essa linguagem um pouco mais coloquial, um pouco mais acessível, principalmente por uma fala que eu vi no documentário que falava sobre ele, que eu indico para vocês, vai estar aparecendo em algum lugar aqui. Apertar, mas não vou acender agora. Simbora, gente. Malandro é malandro, mané é mané. Eu não posso cantar o amor quando eu nunca tive. Pra fazer a cabeça tem ó. Você não está vendo que a boca tá assim de corujão. A música de inspiração, ela está lá na tua cabeça. Essa música tem 3 autores, veja bem. 2 é maluco e o terceiro é camelô. É a música feita de povo para povo. Eu vou apertar. O documentário se chama Onde a Coruja Dorme. E ele fala muito a partir dessas relações desses malandros, dessas figuras e tal. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi que, por exemplo, ele falava, né, das pessoas que vão se instruir, vão para as faculdades, vão para os cursos, e que às vezes chegam na quebrada e falam de um jeito que não está querendo se fazer entender, cheio de termos, conceitos, modos de dizer, o nosso famoso academiquez, e que ele, enquanto malandro, ele também tinha essa própria estrutura de sobrevivência dentro da comunidade para... se a pessoa vai querer trocar ideia e não se fazer entender, ele também conseguiria, né, ficar falando quase num dialeto próprio
por horas, por dias, sem que a pessoa conseguisse entender uma palavra do que ele está fazendo. Ou seja, também para de uma certa forma se despistar, camuflar, conseguir falar de uma linguagem mais cifrada para inclusive passar por abordagens policiais abusivas. E eu achei isso muito interessante e, enfim, ainda aqui me propondo nessa linguagem coloquial, mas muito mais séria do que o jeito que eu falo na vida normal. Bom, então eu comecei a ver, né, o sambista como essa pessoa que está trazendo através da música as suas denúncias, as suas vontades de revolução, seus modos de fazer e tal. E eu comecei a também pensar nisso referente ao funk. O quanto que, na verdade, o funk são os funks, né? Existiram diversos e existem até hoje diversas frentes, digamos assim, de existência, né, do funk, desse movimento artístico que é o funk. Então a gente tem o funk proibidão, a gente tem o funk consciente, tem o funk romântico, o funk pop, são várias linhagens de 130 BPM, 150 BPM, são várias linhagens dentro do funk. E aí eu queria trazer também que hoje aqui em São Paulo o que mais tem, não sei se é o que mais, mas um que está muito forte é o funk consciente, que é um funk que vai trazer a esperança para dentro da comunidade, vai cantar sobre, por mais que está existindo uma precarização do trabalho, por mais que está difícil, que eles vão superar, que eles sonham em ver a favela com todas as paredes rebocadas, que sonham em ver as coisas totalmente diferentes. E, de uma certa forma, é o funk também que está representando hoje o que o samba passou há muito tempo atrás, né, dessas perseguições, dessa deslegitimação, dessa tentativa de falar que é vulgar, que enfim, nessa complexidade que a gente já deve conhecer. Porém, hoje eu queria também trazer um outro ponto de vista que, quando a gente está num país tão desigual como o nosso, com uma situação política tão complexa, com perdas de direitos trabalhistas, com tantas agressões aos trabalhadores, à camada mais pobre, aos grupos minorizados, a gente quase que inconscientemente busca alguns lugares para se apegar, né, e serem as nossas micro-revoluções, macro-revoluções, nossos lemas. Mas eu queria falar que, mesmo dentro desses lugares, existem contradições, né? Então, por exemplo, agora me focando mais no funk, existe sim uma frente muito progressista do funk, uma frente que imagina o futuro para os jovens, conscientiza sobre o tráfico de drogas, sobre o uso de drogas, sobre, enfim, os amigos que vão apoiar, que não vão apoiar, escutar pai, escutar mãe. Uma frente que eu estou chamando aqui de mais progressista. Mas também vou colocar aqui alguns dos inúmeros casos que a gente vê de casos de homofobia dentro do mercado musical do funk, alguns casos de hipersexualização das mulheres, alguns casos de, enfim, falas que não são a frente progressista que a gente imagina. Então, se a gente está pensando numa revolução, sim, que está atendendo e urgindo as pautas da quebrada, mas ao mesmo tempo a gente vai deixar viado de fora, mulher de fora, tipo, como que é o rolê, sabe? Então, eu fiquei um pouco movido a pensar essas coisas e estava querendo convidar vocês que estão assistindo a pensar junto sobre isso. Não preciso nem entrar em detalhe. Eu vejo várias paradas, só que eu não posto vídeo. Por que eu não posto vídeo? Porque eu não sou viado. E quem posta vídeo nem porra de internet falando de outro, pra mim é viado. Eu tenho meus motivos pra falar porque vocês me imitam na porra do show. Good morning, our hero, right? What the good morning, good morning, good morning. Ai, meu tamanho, meu sapato. Ai, good morning. Good morning, good morning, good morning.
Escolher o que você preferiria, ter um filho gay ou uma filha lésbica? Me desculpa todos os... Como é que se diz? Gays. Os gays? É. Não, mas como é que se fala da outra forma Homossexual. lá? Me desculpa, entendeu? Mas eu não tenho como, não combina, não é um pacto. Infelizmente eu vou falar que odeio pra não pegar pesado que eu tava filmando, mas lésbica. Então, aqui eu proponho uma reflexão de que ser um movimento artístico, né, ainda às vezes tem uma discussão que é um pouco batida, né, de que se funk é ou não é cultura. E a gente precisa entender que cultura, ela é um substantivo, não é um adjetivo. Eu não estou querendo qualificar quando eu falo que o funk é cultura. Eu estou querendo só atribuir a ele, sim, ele tem um modo de existência filosófico, estético, musical, organizacional, de fruição na vida das pessoas. Então sim, o funk é cultura, isso já é uma discussão batida. Porém, eu vejo que muitas vezes das frentes da esquerda, de tentar às vezes trazer uma legitimidade e talvez apontar como o funk como um movimento artístico salvador, ou de alguma forma o mais completo que a gente tem hoje. E eu acho que sim, ele tem muita complexidade, ele tem uma potência artística muito foda, assim, mas ao mesmo tempo isso não exclui ele de ter algumas incoerências, né? Como por exemplo, se é uma coisa que é da revolução, a gente está vivendo hoje um grande levante da população queer, LGBTQIA+, e a gente vê muito dos fazedores, né, muitos dos MCs serem homofóbicos, né, não saber muito bem se relacionar com essas pautas, ou inclusive as pautas das mulheres. Só não vale raspar o peito, raspar a perna e raspar a bunda, tá? Só não vale ficar de trejeitos delicados na hora que a gatinha quer justiça virar de lado, e só não vale ficar com síndrome do fio terra. Se a gatinha quer amor, o cara quer dedada. Eu digo, os bonitinhos tão virando viadinho, hein? Então, a gente vê que é uma discussão um pouco mais complexa e precisa do devido cuidado. Eu, mesmo sendo gay, mesmo sendo viado, eu não acredito que ele perca a força, né? Não é uma revolução que eu possa fazer parte. Não me sinto fazendo parte dessa revolução. Inclusive porque eu acho que a gente sabe que muitas das realidades dos funks estão na periferia, que são, de certa forma, vítimas dessas políticas de Estado de sucateamento da educação pública, pouco acesso a diferentes níveis de debates e acessos intelectuais como faculdades, cursos técnicos, cursos outros. Então, às vezes é simplesmente um ciclo que não foi rompido, geracional, de preconceito, de racismo, de misoginia. Porém, mesmo sendo um movimento revolucionário, não está fora do alcance de ele mesmo se perder e ele mesmo se rodar e ficar refém dessas próprias contradições do movimento. Então, hoje, estou tentando propor essas relações, vou trazer também alguns exemplos dos funks conscientes, porque não muitas pessoas têm acesso, vou colocar algumas músicas agora. O que é ser sonhar? Sonhei que a favela tava linda, que todas as paredes tinha tinta, criançada corria no meio da rua e o céu tava cheio de pipa. Ninguém com a barriga vazia e as dona Maria sorria. Tinha até barraco com sacada virado de frente pra piscina. Acredita? Chuva de carro importado, os menores desfilavam. Ai, 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 ai. Lá tava tudo na paz, polícia nem passava. Preto, pobre, favelado era respeitado, não discriminado. Ali ninguém mais via o sol nascer quadrado. Por isso nós canta, por isso eu canto, por isso nós canta. É o GM, é o Lip, emplacando mais uma. Diretamente, restante Love Funk. E uns anos atrás, eu discuti com os meus pais, tava tudo desandando, fui demitido do trampo e
não tava ajudando em casa, mas não analisei que eles queriam meu bem. E deixei minha coroa na preocupação de eu entrar pra vida errada. Não quis saber de estudo, meu pai me xingou de tudo, quase me pegou no murro. Ô menino vagabundo, ô menino vagabundo. Falei que a vida cantou, eles não acreditou. Até que a vida me mostrou que eles tinham medo de eu passar o que eles passou. Ô Vitória chegou, Deus abençoou. O barraquinho de madeira, os buracos da telha, ele já tampou, amém. Ô Vitória chegou, Deus abençoou. Hoje eu entendo, eu preciso passar veneno pra dar valor. Ô Vitória chegou, Deus abençoou. O barraquinho de madeira, os buracos da telha, ele já tampou, amém. Ô Vitória chegou. E eu acho sim que o funk, ele tem uma relação de muitas semelhanças com o samba carioca, né? Eu acho que o samba era esse lugar de denúncia, que hoje o funk ele se apresenta, de perseguição policial, que hoje o funk se apresenta, de criação de esperança e de reflexão, muitas vezes crítica, que o samba se apresenta. Porém, trago esse ponto hoje de que ele não está ileso de cometer algumas certas incoerências dentro das suas músicas, dentro dos seus pensamentos, entrevistas e tal. E que, assim como o samba, ele também tem os seus próprios códigos de conduta, os seus próprios códigos morais, éticos, filosóficos. Assim como no samba, né, no contexto da malandragem, existia uma grande, um grande código de, por exemplo, no próprio documentário Onde a Coruja Dorme, falar de não entregar o seu parceiro, de não de consciência também de classe, de entender, por exemplo, no tráfico, né, do Rio de Janeiro, como ele é operado, construído e organizado. Por exemplo, na venda de cocaína, não há venda de cocaína por consignação, né? O quilo da cocaína eles falavam um valor altíssimo de dólares que precisava ser comprado à vista. Então, pensando numa população em situação de miséria, quem que conseguiria ter essa grana para realmente comprar um tanto de cocaína daquele jeito para levar para dentro da comunidade? Então, eu acho que existia também dentro da malandragem uma expertise sobre o funcionamento do sistema, e não só o sistema como a gente às vezes se estrutura a pensar de uma forma mais convencional, mas o sistema que também opera dentro das periferias, que é o sistema de a relação com o tráfico de drogas, seja pela luta para que os jovens não entrem no tráfico, ou entrando, como que ele funciona, a relação com as igrejas, como que isso acontece. Isso aparece tanto nos enredos do samba, quanto nos enredos do funk. E por isso que eu acho que essas convergências elas são um pouco parecidas, e inclusive também a contradição no próprio samba, no próprio documentário Onde a Coruja Dorme. Não me recordo da presença, né, e da fala de nenhuma mulher se posicionando dentro do documentário sobre a figura dos malandros. Existem malandras, né? Então eu me propus a colocar essa reflexão a respeito desses discursos que são sim revolucionários, mas ao mesmo tempo precisamos ter um cuidado para que não virem totalizantes, porque de uma certa forma sempre existe uma operação, né, de quem consegue falar, de quem que é representado ou não é representado pelos movimentos. Então é um movimento que eu acredito ser muito foda para as quebradas, ser muito potente no sentido de inclusive instruir como que foi os Racionais aqui em São Paulo, que tem sido funk consciente hoje. Mas isso não nos deixa ileso de, às vezes, ter sim falas opressoras num outro sentido para outros grupos minorizados, para além do próprio grupo minorizado, que é o do periférico, preto e pobre.